Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Nicolau, sou médico veterinário e criador de aves há 20 anos. Estou aqui hoje para contar para vocês sobre a muda de pena das aves. Isso inclui diversas espécies, desde canário, trinca-ferro, coleiro, pintagó, pintacilgo, galinhas, tanto galinha do gigante, brahma, diversas raças. Tudo vai estar inserido neste assunto de hoje sobre a muda de penas. E também o motivo da muda fora de época, que traz um prejuízo muito grande, tanto para a reprodução quanto para torneios. Já queria pedir para vocês deixar um joinha aqui no canal, isso é muito importante para avaliação, saber se o pessoal está gostando ou não. Deixe seus comentários, dúvidas, com o tempo a gente vai estar respondendo também. Vamos lá. Bem, pessoal, eu mesmo já sofri bastante com mudas de penas fora de época, no qual as aves, em período reprodutivo, entraram em muda. E isso traz um prejuízo muito grande, principalmente na evolução genética, porque você perde um ano, só no próximo ano que você vai conseguir criar com essas aves novamente. E isso é devido a manejos errados que a gente faz. E estou aqui para falar um pouco disso para vocês. A muda de pena é um processo fisiológico das aves. Então, a ave vai fazer essa muda de pena todo ano, de qualquer espécie, seja ela. E essa muda, geralmente, ela é feita no final do verão. Por que no final do verão? Porque ela quer renovar essas penas para que no outono e inverno, que é um período que está mais frio, ela tenha uma roupa nova para poder proteger ela tanto do frio, quanto também para poder fugir dos predadores, já que essa pena sofreu um desgaste durante o período de cria, período reprodutivo, e ela já não vai conseguir fazer um voo tão perfeito, porque as penas já começam a ficar esgarçadas, uma pena antiga, velha. Então é muito importante que ela chegue no outono já com essas penas novas. Esse processo fisiológico, que ocorre geralmente no verão, eu falo verão porque no hemisfério sul a gente tem o verão é, terminando ali em março. Já na Europa, esse verão vai terminar ali para agosto, né, no hemisfério norte. Então, não é questão de meses, e sim da estação do ano. E como que as aves sabem que a gente está em março? Como que essas aves sabem que a gente está no período de troca de penas? As aves, elas têm um receptor no olho, chamado de receptor fotossensível, que ele é independente da visão. Ela pode ser cega, que esse receptor vai estar atuando por um outro nervo óptico, né? E esse nervo óptico vai mandar uma informação para o hipotálamo. Esse hipotálamo é uma glândula que vai mandar uma outra informação para aumentar os hormônios gonadotróficos, né? Que são os hormônios reprodutivos, que controla todos os hormônios da reprodução. E vai falar, pessoal, pode criar, tá? Né? Pode criar. Ou então vai falar, pessoal, para os hormônios reprodutivos, vamos entrar em muda de pena, porque já vai vir o outono. Esses receptores conseguem medir o tempo de luz do dia. A gente sabe que o dia 21 de junho, aqui no Hemisfério Sul, é o dia mais curto do ano. A gente chama de solstício de inverno. E dia 21 de dezembro é o dia mais longo do ano. A gente chama de solstício de verão. No dia 21 de junho, que é o dia mais curto em relação ao tempo de dia e tempo de noite, ou seja, o tempo de luz tem um período mais curto que o tempo de escuro, do período da noite. Tanto que mesmo atualmente, a gente sem o horário de verão, a gente percebe que 5h30, 5h40, em julho já está ficando escuro. E agora, chegando próximo de dezembro, que é o dia mais longo do ano, 6h30 está claro ainda. Então a gente percebe que esse tempo de luz do dia não é uma coisa fixa. E que ele tem o dia mais curto e o dia mais longo, de acordo com o ciclo da Terra em volta do Sol, fazendo as estações do ano. Quando começa esse dia mais curto, a partir daí esse dia começa a aumentar progressivamente, de pouquinho em pouquinho, a gente nem percebe a olho nu, né? Fala, nossa, hoje parece que foi mais longo que ontem. É bem gradual mesmo, bem sensível, bem tênue esse aumento de luz, esse aumento de comprimento do dia. As aves, com esse receptor fotossensível, elas vão mandando informação para o hipotálamo e ele vai percebendo, fala, nossa, está crescendo o período de luz. Então, eu vou estar chegando a primavera e o verão. Se está chegando a primavera e o verão, o que vai acontecer na primavera e no verão? Na natureza, como a natureza é perfeita.
vai ter ofertas de alimento, vai ter insetos, flores, frutos, brotos. Então, no verão, é onde que aumenta a quantidade de animais, de flores, de frutos. E com isto, também, é uma temperatura mais amena, né? Então, uma temperatura mais agradável para um recém-nascido. Então, fica mais fácil dessa perpetuação da espécie, sendo que a temperatura não é tão baixa. Então, num lugar que tem oferta de alimento e uma temperatura interessante, é a época de reprodução. Então, esse hipotálamo vai mandando para o corpo, essa glândula que a gente tem no corpo, as aves têm no corpo, vai informando que está no período reprodutivo. E os hormônios sexuais, os hormônios reprodutivos, começam a aumentar, até chegar no ponto dela começar a confecção do ninho, fazer a postura e assim fazer todo o ciclo reprodutivo desta ave. E por que que dia 21 ela começa a muda de pena, sendo que ainda no verão ainda tem uma temperatura agradável e ainda tem oferta de alimentos? Porque depois que ela deixou descendentes, ela fez a reprodução, deixou a perpetuação da espécie, é, ela fala assim, pô, já deixei meus filhotes, agora percebi que dia 21 de dezembro começou a cair esse tempo de dia, esse período do dia, né? Ficou mais curto. Então eu vou aproveitar que ainda vai ter uma temperatura boa e ainda vai ter oferta de alimento, e vou fazer o quê? Agora eu vou cuidar de mim, né? A perpetuação da espécie, eu já fiz minha parte durante esses 4, 5 meses, já fiz a reprodução, agora eu vou cuidar de mim, porque vai vir um outono e um inverno, que se eu chegar com essa plumagem toda destruída, toda detonada devido a esse período, né, reprodutivo, eu não vou suportar nem o frio e muito menos conseguir fugir de predadores, porque meu voo não vai ser tão eficaz e assim por diante. Outra questão é que nessa queda de penas, é, a pena tem uma cânula, né, que é onde faz a ligação com o corpo, e nessa cânula, ela é feita de nutrientes, né? Inclusive, quando tem essa perda de pena, acredita-se que um pouco de sangue se perde, então um pouco de deficiência de ferro. E para fazer uma nova pena também é importante a gente ter um animal bem nutrido para que possa fazer uma pena com qualidade. O pessoal sabe que, inclusive, os indígenas, o pessoal mais antigo, notava a saúde da pessoa pela qualidade da unha e do cabelo. Então, uma pena, para ter uma boa qualidade, ela precisa de uma nutrição boa. Então, por isso que ela aproveita ainda esse resto de fartura de alimento e de temperatura para fazer a troca de pena. Serginho, mas aonde que eu estou errando que meus passos estão entrando em muda de pena fora da época? Principalmente porque essa ave ela é muito simples. Ela não sabe se é o sol ou se é a luz de um quarto, de um criadouro. Ela sabe que tem um dia mais longo ou mais curto. Então, quando a gente deixa a nossa ave numa sala, numa lavanderia, numa cozinha, a gente não tem um tempo fixo para ligar essa luz, não tem um padrão. Um dia eu vou apagar a luz às 8 horas, outro dia eu vou apagar a luz às 7, outro dia vai apagar a luz de acordo com o pôr do sol. Isso para a ave desregula todos os hormônios dela, porque ela se perde, fala, pô, ontem foi um dia muito curto, hoje está um dia muito longo, hoje apagou a luz meia-noite. Então ela não tem noção que essa luz é artificial. Para ela, essa luz é dia. E se está escuro, é noite. É essa a informação que ela tem. Outra questão muito interessante que o pessoal me pergunta, Sérgio, mas qual é a hora de luz ideal? Quanto tempo seria de dia e de noite? Os estudos que foram feitos sobre isto, a ave ela não tem um tempo de luz máximo e mínimo para entrar na muda de pena ou no período reprodutivo. E sim, ela só quer saber se essa luz está aumentando ou caindo, tá? Ou seja, se você pegar uma ave, deixar ela 3 horas de luz por dia e as outras 21 horas no escuro, o que vai acontecer? Ela vai estar ali, aí você vai e aumenta 1 hora, vai ficar 4 horas de luz e 20 horas de escuro. Esse acréscimo de 1 hora, o hipotálamo dela já vai entender
que a luz está crescendo. Então, se a luz está crescendo, o que o hipotálamo está entendendo? Está chegando a primavera, verão, está chegando a oferta de alimento, chegando a uma temperatura ideal para a reprodução. Então, ela vai se aprontar para a fase reprodutiva. E pelo contrário também é verdade. Se você deixar, sabe, 22 horas de luz e 2 horas de escuro, e você tiver uma queda de 1 hora, passou a ser 19 horas de luz, então o hipotálamo vai entender que teve uma redução de tempo de luz. E vai falar, pô, você está diminuindo, vai associar que é solstício de verão, que é 21 de dezembro, o dia mais longo do ano, no outro dia começa a encurtar, vai falar, pô, você está encurtando, está chegando o verão, o que eu tenho que fazer? Tem que trocar de pena rápido antes que chegue o outono, tá? O ideal para o reprodutivo, eu costumo basear muito na natureza, tá? Então, em torno de 14, 15 horas de luz é o ideal. Tem pessoal que faz até 18 horas de luz. Uma granja de frango, uma granja de postura, tem esse aumento de luz até 16, 17, 18 horas. Mas são outros fatores. A questão é saber que se você aumenta, você está gerando uma resposta do organismo. Se você abaixa a quantidade dessa luz, você está gerando outra resposta desse organismo. Outra questão também, pessoal, também gera um efeito nessa muda de pena, é a alimentação. Visando que esse tempo de luz serve para orientar a oferta de alimento, se a gente tiver uma mudança drástica também na oferta de alimento, isso também pode ocasionar uma muda de pena fora de época. Porque a alimentação é o principal foco da questão, tá? A luz serve só como uma baliza para a ave entender quando vai ter oferta de alimento ou não. Então, a gente chega lá, final do inverno, julho, agosto, a gente está dando tudo, o ovo, melhor comida, melhor tudo, todas as opções de semente, oleosas, germinado, está dando tudo. Aí a gente vai tirar umas férias em setembro e deixa só na querela, deixa só no alpiste. Isso também a ave sente que teve uma redução dessa fartura de alimento, dessa qualidade de nutrientes também desses alimentos. No caso, uma ave ficar com fome também nem se fala, né? Isso não pode acontecer jamais. Mas o que o corpo dela vai entender? Pô, se está reduzindo a oferta de alimentos, eu também não vou pensar na procriação. Eu vou trocar essa minha pena para estar pronto, porque se está reduzindo o alimento, alguma coisa deu errado. Essa luz não baixou ainda, mas aqui deu zebra, corre bino que eu vou me preparar para o outono e inverno. Então, as respostas das aves são de acordo com erros de manejo. E a gente fornecer algo muito bom depois de ter uma queda, ou então a gente errar nessa quantidade de luz por dia. Eu já utilizei luz artificial, como sou médico veterinário, na faculdade a gente vê várias questões para poder aumentar, intensificar a produtividade. E a luz artificial é um grande aliado. O que eu senti na pele é que eu não tinha um recurso para quando eu tivesse uma queda de energia, não tinha um plano B se uma luz queimasse, se um aparelho de timer desse defeito. É, então, numa granja, eles têm geradores, têm snowbreaks, tem todo um preparo para que se tiver algum problema, uma queda de energia, um outro sistema de energia vai continuar mantendo essa luz no mesmo tempo. Eu tive até uma história uma vez, eu tinha uma criação de canário numa sala e uma criação de pistacídeo na sala ao lado. Só que o sistema de iluminação era interligado para poder aproveitar o mesmo dimmer. E esse dimmer é aquele que faz a luz incandescente subir aos poucos para simular a luz do dia, né? E um agapornis, bicho baita inteligente, acabou escapando, ficou dentro da sala, né, porque tinha os antifugas, e foi e começou a brincar com o fio, acabou roendo um fio, o qual queimou o dimmer. Para eu arrumar esse dimmer, demorou 4 dias, tive que ligar na assistência, não era qualquer lugar que arrumava esse dimmer, não tinha para comprar em qualquer lugar. Até eu organizar isto, 4 dias que baixou a minha luz. Já foi suficiente para uns 30% do plantel entrar em muda de pena. Fora isso, depois, umas 2 semanas seguintes, teve uma queda de energia na cidade, caiu o ar, virou uma bagunça. Ficou mais uns 2 dias dando pico de energia, caindo na hora que não era para cair. Na hora que vi, plantel 80% em muda de pena. Então, para quem quer ter luz no seu plantel, na sua criação, na sua ave, tem que tomar muito cuidado com ser exato.
Muitos criadores vêm me perguntar no WhatsApp, Serginho, o que eu faço? Minhas aves não estão aprontando. Que alimentação que eu dou? Que vitamina que eu dou? Aí eu faço umas perguntas, e na maioria das vezes, mas imensa maioria das vezes, o problema está na iluminação. É aquele criador que deixa a mesma iluminação de janeiro até dezembro, constante, ou seja, sabe, de janeiro está apagando às 7 horas, em julho está apagando às 7 horas, em dezembro está apagando às 7 horas, sabe, fala assim, meu, tá tudo igual, eu não sei se eu tô na muda, se eu vou para reprodução, porque não tem uma informação, tá? Então, quem vai fazer uma iluminação artificial tem que saber que tem períodos de luz para crescer e diminuir. O pessoal de galinha toma cuidado com as luzes e barracões que ficam próximos do galinheiro, para também não atrapalhar a simulação dessa luz. Falei, não falei o nome disso, tá, pessoal? São animais fotoperiodistas, né? No caso, esses animais que entram na reprodução de acordo com o dia ficando maior, a gente chama de fotoperiodista positivo, ou seja, fotoperíodo positivo, que é o caso dos canários. Então, quando o dia fica maior, ele começa a entrar na fase de cria. É o caso das aves em geral, das galinhas. E o pessoal até antigamente falava, né, galinha não botava na quaresma. Na verdade, era por conta dessa muda de pena que acontece sempre nesse período, né? Pô, Serginho, mas eu tenho uma galinha que bota na quaresma. Sim, a gente tem uma taxa que sai fora do padrão, até por questão de sobrevivência, ou ela saiu do padrão geneticamente, ou teve um erro na percepção de luz dela, ou até mesmo um erro de manejo de luz. E tem a égua, por exemplo, ela gosta de dar outros exemplos, tá, pessoal? Para a galera entender melhor. A égua também é um fotoperíodo positivo. Por quê? Porque a gestação de uma égua demora 1 ano. Então, começa a subir a luz, ela fala, opa, vou entrar no cio, porque daqui 1 ano, vai nascer meu potrinho, vai ser nesse mesmo período de oferta de alimento, de oferta de pastagem, de brotos, de comida. Já as ovelhas, algumas raças, principalmente as raças europeias, elas são fotoperiodistas negativo. Por quê? Porque a gestação de uma ovelha é em torno de 4 meses. Então, quando a luz começa a baixar, que ela vai dar cio, porque ele vai dar 4 meses, ela vai conseguir parir também na oferta de alimento. Também em setembro, outubro, novembro, a gente vai ter uma oferta de alimento. Então, todo esse padrão, tanto os fotoperiodistas positivos quanto os fotoperiodistas negativos, é para conciliar de nascer na época de fartura de alimento e também uma temperatura mais amena. Beleza, pessoal? Acho que é isso, um vídeo curto para explicar um pouco melhor. Acredito que vai ajudar bastante para evitar esse erro de muda de pena fora de época. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. É sempre um prazer muito grande. Se quiser deixar um comentário no próximo tema do canal, isso ajuda bastante a gente ter ideias, tá? Valeu!